Se Jesus descesse à terra agora e precisasse congregar em alguma igreja, ele congregaria na sua igreja, a igreja que você frequenta, que você é pastor, que você é membro. Ele congregaria lá? Por que ele congregaria lá, né? Ele poderia dizer, por causa do sábado, aqui há uma interpretação correta sobre a guarda do sábado, né? Então é necessário descansar no sétimo dia. Indiscutivelmente, eu vou congregar-me aqui, vou ficar aqui, ou para ouvir, ficar observando, ou para falar alguma coisa. Ficarei aqui porque esta é a única que guarda a questão do sábado, ou esse grupo é o único que guarda o sábado corretamente. Ou ele poderia muito bem dizer, não, eu vou ficar naquela igreja ali porque lá eles falam em língua. Então, por causa disso, ele seria um membro, seria alguém que ficaria ali ouvindo num culto ali, escutando, até mesmo tentando falar alguma coisa numa igreja pentecostal, porque ele entende claramente a minha igreja que foi inaugurada nesse fogo e tal. Então, todos aqui falam em língua, né? Então, eu vou ficar por aqui mesmo. Ou ele diria, não, eu vou ficar por aqui porque os dons realmente cessaram e não há necessidade disso aqui que alguns estão fazendo. Ou ele diria, não, eu vou ficar nessa aqui porque eles entendem melhor o arrebatamento. O arrebatamento, na verdade, é secreto. Então, o arrebatamento é secreto e eu vou ficar por aqui. Ou ele poderia dizer, não, eu vou ficar nessa outra aqui, que é exatamente o arrebatamento que alguns dizem que é secreto, na verdade, não é secreto. É visível e não se dará no início da tribulação, se dará no final da tribulação. Logo, eu vou ficar por aqui. Ou ele poderia dizer, não, vou ficar por aqui porque a salvação que nós temos aqui, meu nome, né? Essa salvação ela é conseguida através do o próprio plano de Deus, né? Então, Deus já predestinou uns para a salvação, outros para a condenação, né? Aqui nos mais radicais. Eu vou ficar por aqui porque eu acho que é essa a abordagem correta. Ou ele vai dizer, não, eu vou ficar nessa aqui porque exatamente existe uma questão aqui, uma interpretação correta que é a salvação é abraçada por aqueles que creem em meu nome. Então eu vou ficar por aqui porque realmente é assim que a coisa funciona. Então ele poderia dizer, eu vou ficar por aqui porque aqui você aceita o batismo de criança, batismo infantil. Então ficarei aqui e não em outra aqui. Então ele poderia dizer, não, eu vou ficar nessa aqui porque aqui já tem um ensinamento muito melhor. Aqui as mulheres também pregam, as mulheres pastoreiam, as mulheres estão a liderar grandes instituições, né, grandes catedrais. Eu vou ficar por aqui. Ou ele poderia muito bem dizer, eu vou ficar nessa outra porque o batismo, o ministério feminino não é válido. Logo, eu não vou ficar nessa aqui, naquela outra lá, eu vou ficar nessa aqui. Porque essa aqui prega a verdade sobre o batismo, sobre o ministério feminino. Então, quando você olha essa aqui, a gente poderia se perguntar, o que Jesus seria hoje se ele precisasse descer aqui? Ele seria um católico considerando a tradição, tudo mais, todo o arcabouço da igreja, tudo a história. Ele seria um bom católico? Ele seria um evangélico, então? Ele seria um protestante? Ele seria um bom batista? Por que ele seria um bom batista? Eu sou um bom batista por essas razões. Então, ele seria um pentecostal? Seria alguém que rodopiava? Seria o quê? Ele seria um mais tradicional? Seria alguém que preza ali pela escritura de forma exacerbada, acima de tudo a escritura, sob qualquer circunstância? Ele seria alguém que relevaria. Isso aqui eu vou deixar essas questões aqui, tá na escritura, mas a gente pode reinterpretar hoje, baseado na história da igreja, por exemplo. O que Jesus seria? Para onde ele iria? Então, deixe nos comentários aí, para onde que Jesus iria se ele voltasse aqui na Terra hoje? Ele iria para uma igreja, eu vou me congregar por aqui, porque aqui tem uma interpretação correta sobre a minha divindade. Na verdade, eu não sou uma pessoa, né? Eu não sou uma das pessoas da Trindade. Eu sou um Deus. Eu sou um Deus, nesse sentido, abaixo do Pai. Então, essa interpretação é a melhor que nós temos por aqui. Então, ele ficaria ali naquela igreja? Ou não? Ou ele diria, eu vou ficar por aqui. Aqui tem uma questão interessante que eu acho que é a seguinte. Aqui vocês estão usando o véu. O véu é um elemento importante no Novo Testamento. Logo, vocês são um grupo que de alguma forma fazem com que a verdade do evangelho seja trazida à tona nesse ponto. Ele ficaria onde? Ele seria o quê? Né? Ele seria alguém que guardava o sábado? Ele seria alguém que falaria em línguas? Alguém que proibiria os dons? Alguém que teria o Papa como o maior elemento, o ser, né? O líder maior da igreja, tal? O infalível? Ele teria algum ser humano como infalível? Ele elogiaria os obreiros que nós escolhemos para estar conosco no púlpito? Ele elogiaria, de alguma forma, escolheria uma igreja baseada naquilo que a liderança faz, né? A forma como ela conduz o trabalho, como trata as pessoas. Ele iria para onde nesse sentido? Né? Para onde iria Jesus? Deixe nos comentários. Ele chegaria aqui com uma barba, com um quipá na cabeça, falando 2 ou 3 palavras em hebraico.
E eu vou ficar aqui entre esse grupo, porque esse grupo está com, como diz o Apocalipse, um pé na água e outro na areia, outro no mar, né? Na terra, outro no mar, né? Tanto agrada o judaísmo quanto agrada o cristianismo. Para onde iria Jesus? Ele ficaria no meio das praças, falando com as pessoas, e não iria para nenhum templo? Num domingo ele iria para uma igreja, na segunda ele iria para outra, na terça para outra, quarta, quinta, sexta, sábado, descansaria. E talvez se encaixaria muito bem em outra igreja que já descansa muito bem no sábado. O que ele faria, né? O que ele diria sobre essa questão? A quem ele elogiaria? A quem ele iria colocar alguma repreensão? O que ele iria dizer? Quando nós, antes de respondermos todas essas perguntas que eu fiz, antes da gente responder essas questões, vamos pensar como que Jesus chegou ali no Novo Testamento, e agora já voltando aqui para as questões mesmo. No Novo Testamento, Jesus chega e a mensagem dele é tão diferente que ele vai já entrar ali em rixa, né, em choque com o judaísmo da época. Mesmo que você diga, não, mas não existia só aquele judaísmo, tinha outro, mas não aparece no Novo Testamento, não importa. Ah, mas tem na fonte extra, beleza, tudo bem, mas não está no relato do Novo Testamento. Então a gente vai trabalhar sempre com os grupos, o judaísmo que aparece no Novo Testamento. Por mais que existisse outro, mas não aparece na narrativa. Então para a nossa narrativa não interessa. O que acontece? Quando Jesus chega ali, a mensagem dele é tão diferente que ele vai arrumando inimigos. Em João, até ali o capítulo 7, que é o ápice da fama de Jesus, ele começa já a arrumar ali os inimigos totais, né? Assim, fechou o copo, como se diz, né? A água completou o copo ali da sua fama e ele já consegue arrumar os inimigos. Nos evangelhos ele vai arrumando inimigo desde o início, né? E aí até o momento que você chega na questão que Mateus diz, e por inveja o entregaram. Né? Ou então que Mateus diz, depois daquele ponto, ninguém mais ousou dizer alguma coisa, porque todas as perguntas foram feitas, sejam pelos saduceus, sejam pelos fariseus, herodianos, todos fizeram suas perguntas, tentando colocá-lo à prova. E ele realmente se saiu de todos, e Mateus registra, repito, dizendo que daquele ponto em diante ninguém mais ousou falar alguma coisa ou perguntar nada. E aí o levaram à cruz, quando acabaram todos os argumentos. Então, onde que ele ficaria? Quando você olha no Novo Testamento, Jesus não ficou 100% com os fariseus, ele não ficou 100% com os essênios, não ficou 100% com os herodianos, não ficou 100% lá com os escribas, com qualquer grupo que fosse. Ele não ficou. Ele ficou entre os pobres, os que estavam andando por ali, né? Estava entre os pecadores e tudo mais. Porém, ele não era um desigrejado, não era alguém que estava aí solto, sem uma religião, sem um direcionamento, ele não era qualquer coisa. E o termo desigrejado aqui não no sentido mais pejorativo, mas eu sei que tem gente que se afasta da igreja por razões até justificáveis, não é o caso do comentário aqui, né? Mas assim, o Jesus ele chega ali nos evangelhos, aparece nos evangelhos, e ele vai de alguma forma entrando em atrito com todos os grupos que representavam o judaísmo da época. E ele vai propor exatamente ali a sua forma de interpretar as escrituras, a lei, tudo mais. Se coloca como um cumprimento de toda aquela estrutura que nós temos ali. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, Jesus é um judeu, sim, ele é um judeu, porém a sua doutrina já difere de todos os grupos que estão ali. Então ele é como se ele fosse um judeu mais apurado, né? Um judeu desse ponto de vista de religião, um judeu mais com a interpretação correta, né? E no caso seria o próprio cumprimento de toda essa lei. Mas ali você não vê Jesus diretamente com um grupo, dizendo assim, aqui a gente vai se juntar com os fariseus para criticar os herodianos. Aqui a gente vai se juntar com os herodianos para criticar os fariseus. Vamos nos juntar nesses dois grupos, né? E vamos criticar os essênios, abandonar o templo, não gosta de templo e por aí vai, tal e tal. Então nada dessas coisas terminou o que acontecendo. O que aconteceu exatamente Jesus naquele momento, ele entra em choque com todos aqueles grupos. Mateus registra choque ali, citação dos fariseus, cerca de 30 vezes. Dos escribas, né, que aparece também junto com os fariseus, mais ou menos 22 vezes. E os herodianos um pouco 6 vezes, ali e vai diminuindo a quantidade ali, os grupos. Isso mostra a importância daquele grupo, o que aquele grupo representa dentro da narrativa, né? Então, dentro daquela narrativa, Jesus debateu mais com os fariseus, apesar de ter um elemento muito maior, talvez, com os fariseus em muitos pontos, né? A tradição oral e tudo mais, talvez. E, porém, foi o grupo que ele mais debateu. Então não poderia ser dito que ele era um fariseu. Se ele era um fariseu, seria um fariseu reformado, né? Ele trouxe aí uma reforma para o movimento ali. Se ele fosse herodiano também, poderíamos dizer que não era um herodiano qualquer, não era ninguém ligado àquele movimento mais estatal. E se fosse, seria alguém com um movimento mais de renovação daquele grupo. Então nós temos ali no Novo Testamento essas questões. Jesus estava direto nas sinagogas. Era um judeu, estava nas sinagogas. Porém estava em embate constante ali com a própria interpretação dos judeus.
né? Inclusive com a questão da casa do meu pai, né? Vocês estão transformando a casa do meu pai em negócio. Então, existem essas questões aí, né? E quando você vê essa diversidade de doutrinas que nós temos hoje, né? Que por um lado é bom, né? Essa diversidade, se você não consegue se conectar com Deus por essa perspectiva, mas talvez por essa, que às vezes é só um detalhe a menos ou a mais, você consegue se conectar, beleza, né? Pessoas que às vezes já enjoaram a cara, como se diz, de uma instituição X, conseguem muito bem se conectar a Deus através de outra instituição e tá tudo certo. Mas a pergunta continua: se Jesus viesse hoje, onde que ele congregaria? Ele ficaria onde? Iria para qual lugar? Ele seria adventista, guardador do sábado de forma exacerbada? Ele seria um testemunho de Jeová? Né? Seria uma testemunha de Jeová? Iria para o salão do reino? Ele seria um assembleano, né? Iria ali para o movimento pentecostal, de tudo mais, os pastores e tal. Ele ia para aquilo ali, para os grandes eventos, os grandes congressos. Seria um batista mais tranquilo, mais recatado ali, mais tranquilo na dele, né? Ele seria o quê? Ele seria alguém do véu, colocaria um véu, uma mulher e tal. Ele seria, o que ele seria na verdade? Né? Para onde ele iria? Seria alguém que proibia os dons? Seria alguém que incentivaria os dons? Seria alguém que estaria nos debates hoje aí em algum lugar, aqui no YouTube? O que ele seria? Para onde ele iria? Ele iria fazer o que hoje? Deixa nos comentários aí. Qual a justificativa que você acha que exatamente ele iria para a sua igreja? Por que ele iria para a sua igreja e não para outra? Deixa aqui nos comentários a sua explicação, a sua longa explicação do porquê ele iria para a sua igreja e não para outra igreja. Então fica aí essa reflexão. Li uma vez um livro que se chamava assim, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Que é um livro que mostra o que Jesus faria se estivesse no nosso lugar, né? Incentivando a tomar decisões corretas, esse tipo de coisa, tá? Mas aqui nessa questão, para onde Jesus iria se ele voltasse hoje? Esse é o cerne da questão aqui do vídeo, né? Dada essa diversidade, dada todas essas questões, ele seria um bom católico, será? Seria um bom católico? Raciocine e pense, ele seria um bom católico? Por causa de alguma coisa, de uma tradição, de alguma questão, ele seria um bom católico? Ele seria um bom protestante? Ele seria um luterano, né? Um wesleyano? Ele seria o quê? Ele seria um calvinista? O que Jesus seria nesse caso, né? Ele ficaria pulando de galho em galho, de uma igreja para outra. Esse aqui tem um ponto certo, mas tem outro errado aqui. Essa tem um ponto certo, mas também tem um ponto errado. O que ele faria? Então fica essa reflexão para a gente discorrer aí um pouco sobre ela, né? Nos comentários aí, a gente dá seguimento, era só um vídeo mesmo de reflexão. E deixe nos comentários aí a sua justificativa para onde iria Jesus se ele voltasse hoje. É isso aí. Valeu, fui.